Olá, meus caríssimos cursistas! É muito bom estar aqui com vocês novamente. Espero que estejam gostando da nossa disciplina e que estejam também participando e muito dos nossos fóruns, tá? E lógico, fazendo nossas atividades. Então, vamos continuar o nosso projeto Rumo ao Conhecimento? Vamos lá? Na nossa última aula, nós discutimos sobre as normas regulamentadoras. Falamos sobre importância, descrevemos algumas em especial, tratamos de alguns conceitos e observamos também a importância de estar sempre atualizado quanto às modificações dessas normas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Hoje, iremos discutir os laudos ambientais. Normas e programas que visam garantir um ambiente saudável e sem riscos para os trabalhadores. Iniciaremos então falando sobre o LTCAT, o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho. Ele atesta as reais condições de trabalho que o meio proporciona ao trabalhador e se essas condições podem gerar ou não danos à saúde. O laudo só é válido até ocorrer algum tipo de mudança dentro da empresa. Por exemplo, mudança de atividade, construção de um novo setor ou prédio, mudança no processo de trabalho e adoção de novas tecnologias. No entanto, é importante ressaltar que o LTCAT não é um laudo elaborado com o intuito de documentar a existência ou não de insalubridade e periculosidade no ambiente de trabalho. O LTCAT serve exclusivamente para fins de documentar a necessidade ou não de aposentadoria especial pelo INSS. Ou seja, ele é um programa instituído pelo INSS, regulamentado pela Previdência Social e tem como objetivo documentar a necessidade ou não de aposentadoria especial pelo INSS. Para todos os trabalhadores cujas atividades são desempenhadas em ambientes agressivos à saúde. Ele é tido como documento responsável para que o INSS avalie a causa da aposentadoria especial. E também tem a finalidade de dar base no preenchimento de outros documentos, como o PPP ou o Perfil Prossiográfico Previdenciário. Observem. Atualmente, o LTCAT é regulamentado pela Lei 8.213, do ano de 91, e pela Instrução Normativa de 2010. Serve de base técnica e legal para a sua elaboração o PPRA, o PCMSO, o PGR e o PCMAT. Programas estes estabelecidos pelo Ministério do Trabalho e Emprego e só pode ser expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, nos termos da legislação trabalhista. O LTCAT abrange unicamente as atividades que geram aposentadoria especial ou as que estiverem sob a suspeita de gerarem direito a esta aposentadoria especial. Assim, sua elaboração não está vinculada ao tipo de empresa, a número de funcionários ou segmento de trabalho, mas unicamente ao fato de se na empresa são desenvolvidas atividades que expõem os trabalhadores a agentes agressivos previstos na legislação previdenciária e que venham a gerar o direito à aposentadoria especial, certo? O LTCAT é um documento de apresentação obrigatória quando solicitado pelo INSS e sua revisão só ocorrerá quando houver qualquer alteração no ambiente de trabalho ou em sua organização. É importante dizer que o LTCAT não pode ser usado como um laudo de insalubridade, pois nem toda atividade que gera aposentadoria especial poderá ter direito à insalubridade. Observe, então, que o objetivo do LTCAT é analisar os riscos ambientais existentes no local de trabalho, detalhando os agentes nocivos que podem ser físicos, químicos e biológicos, entre outros.
O LTCAT também tem como objetivo qualificar os agentes nocivos através da utilização das informações contidas no PPRA, em conjunto com medições para interpretação específica no laudo para que seja concluído pelo especialista se há ou não algum tipo de agente prejudicial à saúde do trabalhador. Diante disso, é importante conhecer os riscos profissionais. São eles: agentes nocivos são aqueles presentes no ambiente de trabalho e que causam danos à saúde do trabalhador. São classificados em agentes físicos: ruído, vibração, pressão anormal, temperaturas extremas, radiação ionizante, radiação não ionizante, infrassom e o ultrassom. Os agentes químicos são poeira, fumo, névoa, neblina, gás e vapor. Agentes biológicos são considerados bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários e vírus. Existem outros riscos prejudiciais que estão presentes no ambiente de trabalho e não devem ser confundidos com agentes nocivos, que são os riscos ergonômicos: movimento repetitivo, levantamento de transporte manual de peso, movimento vicioso, trabalho de pé, esforço físico intenso, postura inadequada, controle rígido de produtividade, mobília ou mobiliário inadequado. E também temos os riscos mecânico ou acidentes, circunstâncias, comportamento que proporciona alteração da rotina de trabalho. Outro fator importante dentro dos riscos ambientais do trabalhador é a insalubridade. De acordo com o artigo 189 da CLT, atividade e operação insalubre é aquela que expõe os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância. E o que é limite de tolerância? Limite de tolerância é a concentração ou intensidade máxima ou mínima relacionada tanto com a natureza como o tempo de exposição ao agente, que não causará danos à saúde do trabalhador. A NR15 estabelece quais os agentes nocivos e os critérios que caracterizam as condições de insalubridade, que vai desde a exposição de ruídos, calor, radiação, iluminação, a trabalhos com agentes químicos, físicos, umidade, vibrações ou frio. Ou seja, qualquer ambiente ou situação que possa causar algum dano à saúde do trabalhador. Já a NR16, como já vimos na aula passada, refere-se à atividade e operação perigosa, trabalhos que envolvem explosivos, inflamáveis, radiações ionizantes e substâncias. Então, essas duas NR são utilizadas como referencial dos limites de tolerância dos agentes nocivos. E a partir dela se determina a caracterização ou não de condições para adição percentual de insalubridade ou periculosidade. Agora, prestem atenção. Se constatado no LTCAT que existem riscos causados pelos agentes nocivos, o trabalhador tem direito a receber o adicional de insalubridade, calculado em 40%, 20% ou 10% sobre o salário mínimo da região, conforme o grau de insalubridade. Isso além do seu salário, né? E se constatado o trabalhador executa suas atividades sob condições de periculosidade, é assegurado adicional de 30%, incidente sobre o salário, sem outros acréscimos. Importante salientar que o LTCAT é elaborado por um engenheiro ou médico em segurança do trabalho e utiliza informações levantadas pelo Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, ou o PPRA, em conjunto com visitas no local para avaliação das condições proporcionadas pelo ambiente de trabalho. Vejamos agora como a LTCAT ela é estruturada.
Segundo a Instrução Normativa número 45, de 6 de agosto de 2010, o LTCAT deve conter os seguintes itens: se é individual ou coletivo, a identificação da empresa, a identificação do setor e da função, descrição da atividade, identificação de agente nocivo, localização das fontes geradoras, via e periodicidade de exposição ao agente nocivo, metodologia e procedimentos avaliativos, descrição das medidas de controle, considerações e conclusão, data de realização da avaliação, identificação do engenheiro em segurança ou médico do trabalho. Sendo observado que tal atividade laboral pode exercer risco ao trabalhador, o empregador vai utilizar o programa que gerencia ou previne esses riscos. Então, falaremos sobre um deles, o PGR, ou Programa de Gerenciamento de Riscos. Ele é adotado pelas organizações com o intuito de gerenciar riscos existentes no local de suas atividades. Tem como principal objetivo prevenir a ocorrência de acidentes ambientais que possam colocar em risco a integridade física dos trabalhadores, bem como a segurança da população e do meio ambiente. Assim, para a sua efetividade, o PGR deverá ser estruturado contemplando todas as ações necessárias para a prevenção de acidentes ambientais, bem como para a minimização de eventuais impactos caso ocorram situações anormais. Então, podemos entender como sendo risco o potencial em acontecer algum dano, acidente ou doenças que envolvam os trabalhadores e a empresa, podendo haver como consequência perda para ambos. Devemos lembrar que sempre há chances de haver riscos desconhecidos na empresa. Vamos estudar um pouco mais sobre o gerenciamento de riscos? Internacionalmente, o termo gerenciamento de risco é utilizado para caracterizar o processo de identificação, avaliação e controle de riscos. Assim, de modo geral, o gerenciamento de riscos pode ser definido como sendo a formulação e a implantação de medidas e procedimentos técnicos e administrativos que têm por objetivo prevenir, reduzir e controlar os riscos, bem como manter uma instalação operando dentro de padrões de segurança considerados toleráveis ao longo de sua vida útil. De fato, sem um programa que controle os riscos presentes no ambiente de trabalho, a tendência é de que haja um aumento dos acidentes e doenças e, por consequência, aumenta para a empresa os custos com assistência médica e encargos sociais, devido à ocorrência desses acidentes e das doenças. Lembrando que o PGR segue a NR22, com características sobre ventilação, ergonomia, análise de acidentes de trabalho, plano de emergência, entre outros. E ele pode ser estruturado em 4 estágios. Observe. O primeiro é a parte de identificação dos riscos. O técnico identifica todos os riscos elaborando planilhas de controle, ocorrências, acidentes e doenças, levantamento nos locais de trabalho. Na segunda parte, tem-se a análise e a avaliação. Na análise, o técnico deve fazer uma discussão sobre os riscos identificados, como, por exemplo, quais os acidentes que podem acontecer e quando acontecer. Em uma terceira parte, chamada de tratamento, aplica-se medidas para tratar os riscos, de forma, primeiro, tente eliminá-los e, por segundo, reduzir os riscos somente quando não conseguir neutralizá-los, por meio da implantação de estratégias e tecnologia de mapa de risco. Lembrando que o mapa de risco é o desenho ou esquema que detalha os riscos que cada local de trabalho da empresa apresenta. Já em sua última etapa, temos o monitoramento.
Monitorar o PGR e seus resultados é fundamental para manter o controle constante sobre os riscos, para assim adequar sempre que necessário a novas circunstâncias. Gerenciar os riscos deve ser parte integrante das boas práticas empresariais. O PGR possibilita que as empresas melhorem os resultados através da identificação e da análise de uma gama mais ampla de questões sobre os riscos e a segurança do trabalhador, fornecendo uma forma sistemática de tomar decisões embasadas em informações. Alguns dos benefícios específicos do PGR são: melhoria do planejamento, desempenho e eficácia, melhoria das informações para tomada de decisão, melhoria da reputação, economia e eficiência, além, claro, do bem-estar das pessoas. Meus caros alunos, existe um programa que também trabalha diretamente com o bem-estar do trabalhador no seu ambiente de trabalho, conhecido como Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, o PPRA. O PPRA é um documento obrigatório para todas as empresas que mantêm colaboradores regidos pela CLT, ou seja, estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implantação de programas de prevenção de riscos ambientais todas as empresas que admitam trabalhadores como empregados. Mas você sabe o objetivo do PPRA? O PPRA objetiva a preservação da saúde e integridade do trabalhador, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais existentes, ou que venham a existir no ambiente de trabalho, tendo em vista a proteção ao meio ambiente e até dos recursos naturais. O PPRA deve ser desenvolvido no âmbito de cada estabelecimento da empresa. Os fiscais do trabalho entendem o PPRA como um programa de ação contra os riscos ambientais. Ele não é apenas um documento que deve estar à disposição da fiscalização, mas sim um plano das iniciativas para reduzir a exposição dos trabalhadores aos riscos levantados. Na prática, o PPRA é um documento que contém um plano de ação que deve ser implementado. Para isso, deve ser mantido pelo empregador ou instituição um registro de dados, estruturado de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento do PPRA. Os dados devem ser mantidos por um período mínimo de 20 anos. O registro de dados deve estar sempre disponível aos trabalhadores interessados, aos seus representantes e para as autoridades competentes. Obrigatoriamente, o PPRA deve ser revisto dentro do período de 1 ano. Sempre que preciso for, uma revisão do mesmo deverá ser feito antes deste período de tempo. O PPRA é um programa dinâmico e, se for levado a sério desde a elaboração até a execução das medidas preventivas, pode contribuir de forma bem significativa para a organização das ações de prevenção de acidentes e doenças do trabalho dentro de cada empresa. Mas quem elabora o PPRA? Bom, dependendo do número de empregados e da atividade exercida por uma empresa, a legislação determina que o empregador mantenha o seu próprio serviço especializado em engenharia de segurança e medicina do trabalho. Caso o empregador esteja desobrigado de manter este serviço, ele deverá contratar uma empresa ou profissional para elaborar, implementar, acompanhar e avaliar o PPRA. Embora a legislação não determine a qualificação deste profissional, o ideal é que ele seja um engenheiro de segurança do trabalho ou um técnico de segurança do trabalho, registrado junto ao Ministério do Trabalho, pois só eles possuem o conhecimento técnico para elaborar o PPRA. O desenvolvimento do Programa de Prevenções de Riscos Ambientais deve incluir as seguintes etapas.
Antecipação e reconhecimento dos riscos. Estabelecimento de prioridades e metas de avaliação e controle. Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores. Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia. Monitoramento da exposição aos riscos. Registro e divulgação dos dados. O reconhecimento dos riscos é primordial para a elaboração do PPRA. Ele deve ser cuidadosamente planejado e executado, porque é a partir dele que iniciará o planejamento das medidas de controle. Para que ele seja convenientemente feito, devemos conhecer os riscos potenciais de cada atividade profissional, as possíveis características dos materiais utilizados nas atividades e os processos industriais envolvidos na atividade. Fazer uma planilha dessas informações é o modo mais organizado e útil para essa etapa. Quando se detecta um risco, devemos identificá-lo, localizá-lo, observar sua trajetória e meio de propagação, verificando o número de trabalhadores envolvidos e obter dados na empresa referente a possíveis danos à saúde que possam já ter ocorrido. Os parâmetros para o desenvolvimento estão listados na NR9, certo? Lembrando que a avaliação quantitativa deve ser feita sempre quando for necessário. Meus queridos, dentro do PPRA, a implantação de medidas de caráter coletivo deve ser acompanhada de treinamento dos trabalhadores, quanto aos procedimentos que assegurem a eficácia, bem como a informação sobre as eventuais limitações de proteção dessas medidas. Um conceito importante deste programa é o nível de ação. Ele refere ao valor acima do qual devem ser iniciadas ações preventivas, de forma a minimizar a probabilidade de que as exposições a agentes ambientais ultrapassem os limites de exposição. São baseadas na NR9 para agentes químicos e NR15 para ruídos, por exemplo. De modo geral, as ações devem incluir o monitoramento periódico da exposição, a informação aos trabalhadores e ao controle médico. Agora vejamos o papel do empregador e do trabalhador no desenvolvimento do PPRA. Do empregador, estabelecer, implementar e assegurar o cumprimento do PPRA como atividade permanente da empresa ou instituição. Dos trabalhadores, colaborar e participar na implantação e execução do PPRA, seguir as orientações recebidas nos treinamentos oferecidos dentro do PPRA. Informar ao médico superior hierárquico, direto às ocorrências que, a seu julgamento, possam implicar riscos à saúde dos trabalhadores. Fazendo um parâmetro entre o LTCAT e o PPRA, conclui-se que o LTCAT da Previdência Social serve para documentar os agentes nocivos que existem no ambiente de trabalho e concluir se estes podem vir a gerar insalubridade para trabalhadores expostos a este ambiente, documentando então os casos de direito à aposentadoria especial. Já o PPRA do Ministério do Trabalho e Emprego é um programa que tem a finalidade de evitar, reconhecer, reduzir ou eliminar os possíveis riscos, doenças ou acidentes ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Enfim, nosso assunto de hoje terminou. Conseguiram entender a importância dos programas contra os acidentes e riscos da atividade laboral? Espero que a resposta seja sim. Espero também que tenham gostado da nossa aula. E vocês já sabem que, em caso de dúvida, estamos à disposição para saná-las. Então é isso. Aguardo vocês no AVA e até a próxima. Tchau!